O último final de semana do Campeonato Brasileiro foi marcado por uma grande presença de torcedores visitantes em jogos considerados de guerra pelo campeonato. Mas uma torcida marcou por ir a um território inimigo como mandante. Mais uma vez, a torcida jovem do Santos mostrou que o atual clube não merece a organizada que tem. Cancheiros e cancheiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Thiago Stormovski, agradeço a vocês por estarem acompanhando mais uma vez aqui conosco, mais um vídeo que a gente traz um diário cancheiro do que aconteceu no mundo das torcidas dentro de rodadas do Campeonato Brasileiro, da Libertadores e tudo que envolve as torcidas do futebol sul-americano. E dessa vez a gente vai falar sobre especialmente o que fez a jovem do Santos, que foi a Itaquera, invadiu o estádio corintiano como mandante, fez uma caminhada absurda e saiu derrotada dentro dos próprios domínios pelo Coritiba por 3-0. Além disso, tem outros jogos de guerra que aconteceram pela rodada e que marcou uma grande presença de várias torcidas visitantes. Vou começar a falar sobre esses jogos, depois a gente retorna no vídeo sobre essa questão da jovem do Santos que foi até Itaquera. Eu quero começar pelo jogo entre Palmeiras e Cruzeiro, que foi marcado por uma grande presença da Máfia Azul, que foi até Barueri, o Palmeiras jogando na Arena Barueri, e a gente sabe que é um jogo marcado por guerras, um jogo marcado pela guerra mais marcante, com perdão da redundância, de torcidas organizadas dos últimos anos, quando a Mancha fez a emboscada para a Máfia Azul, e todo mundo já conhece a história. Mesmo assim, a Máfia não tremeu para ir até Barueri e foi com um grande contingente marcando presença na arquibancada e nas caminhadas pelos arredores da Arena Palmeirense. Outro jogo que esteve marcado por uma grande presença de torcida visitante foi o jogo no qual eu trabalhei, estava lá no campo, marcando território no trabalho, outro trabalho que eu tenho, trabalho lá na Baldasso TV, estava nas reportagens de campo e acompanhei a grande presença da torcida do Vasco como visitante. A torcida do Vasco que veio, claro, com o seu contingente maior da Força Jovem no sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná, são grandes contingentes, grandes famílias da Força Jovem e também um bonde interessante do Rio de Janeiro. E realmente o pessoal tomou o setor visitante, mas também tomaram, foi de 4-1 no campo, estava no campo. Aliás, a torcida do Inter, a Guarda Popular, fez um lindo mosaico com o rosto do Fernandão e a gente acompanha aí as duas imagens, tanto da presença da torcida do Vasco, claro, com um grande contingente de gremistas também, pela união das torcidas, e o lindo mosaico e a linda festa da torcida do Inter, que apoiou muito na vitória do time colorado. Na base aqui, ó, que tem corda, ó.
Além disso, gente, dentro do jogo do próprio Santos em Itaquera, uma grande presença da Império Alviverde, que teve uma sequência de jogos aí contra o Santos nos últimos dias pela Copa do Brasil e esse pelo Campeonato Brasileiro, que a Império e o Curitiba, na verdade, conseguiu dar o troco dentro de campo, jogo marcado por aquelas polêmicas do Neymar e tudo mais, e a Império, depois de ser, olha, congelada pela PM de São Paulo, entrou apenas no segundo tempo, uma sacanagem que fazem com as torcidas organizadas, especialmente em Itaquera, como é comum as torcidas organizadas visitantes entrarem apenas no decorrer do segundo tempo, e mesmo assim a Império não se intimidou com essa hostilidade da polícia e foi para o jogo com um grande contingente e saiu vitoriosa. E agora sim, gente, falando sobre esta caminhada da torcida jovem do Santos, sobre a presença na arquibancada, uma grande presença da jovem, eu já disse em alguns vídeos e torno a repetir, o Santos não merece a organizada que tem, e o Santos tem que começar a repensar, gente, a ter mais jogos na capital, porque como é diferente a presença da torcida do Santos, tanto em arquibancada quanto em clima, quando joga na capital e quando joga em Santos. É claro que não tem que abandonar a Vila Belmiro, não tem que abandonar a cidade, Santos é de Santos e pertence a um dos estádios mais históricos do Brasil. Mas a jovem do Santos e a torcida, na verdade, a Sangue e todas as outras organizadas, mas a torcida do Santos, de forma geral, ela marca uma presença muito maior em arquibancada dentro do estado de São Paulo. E tem uma imposição muito forte. Claro que nesse jogo não deu para contribuir tanto porque o placar não ajudou. Mas mesmo assim eu estava acompanhando o jogo, nos 90 minutos a jovem não foi para vaias, as organizadas do Santos não foram para vaias, continuaram apoiando, uma torcida que apoiou bastante e que o Santos não merece a organizada que tem. Você